Olá, povo de Deus, tudo bem? Um abraço em todos vocês. Vamos falar um pouco aqui sobre a natureza da verdadeira fé. Nós precisamos ter uma compreensão daquilo que é verdadeiro e a gente só vai ter essa compreensão se a gente começar a conhecer. E há uma definição de fé muito interessante lá em Hebreus capítulo 11, no verso 1, que eu gostaria de ler aqui para você, que diz assim: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Então, nós vemos o que é fé. É a certeza, né, de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Logo, a verdadeira fé, ela não está no âmbito daquilo que é tangível, daquilo que nós podemos tocar, pegar. Não, a verdadeira fé, ela está baseada em crer mesmo sem ver. Crer, acreditar, mesmo que ainda aquilo não está concretizado fisicamente diante de nós. Então, a verdadeira fé, ela está inserida nesse contexto. A verdadeira fé, ela está inserida nesse contexto. É aquilo que nós esperamos. E a própria palavra de Deus nos diz, queridos, que o justo viveria por fé. Logo, a verdadeira fé, ela não precisa de amuletos, ela não precisa de simbologia, ela não precisa de algo para que você possa pegar, para que você possa tocar, para que você possa visualizar. Porque se isso acontecer, isso não é uma fé saudável. E é aí que nós entramos na falsa fé. A falsa fé, que é estimulada pelos falsos mestres, ela é aplicada justamente naquilo que se pode tocar e naquilo que se pode ver. E é por isso que, na falsa fé, os símbolos são trabalhados de forma muito forte. A simbologia. E essas simbologias, elas ocupam até mesmo o lugar da escritura. E o lugar da escritura vai sendo ocupado e as pessoas não conseguem mais acreditar naquilo que porventura esteja no âmbito do invisível. Elas não conseguem mais crer de forma saudável. Elas começam a conceber um coração como era o de Tomé antes de ver Jesus ressuscitado. Tomé, ele não acreditou. Ele mesmo disse que ele precisava ver, ele precisava tocar para crer que Jesus havia ressuscitado. Quantos não têm sido estimulados por falsos ensinos para viver nesta falsa fé? Observe que Jesus Cristo repreendeu Tomé. Tu creste porque viste, mas bem-aventurados são aqueles que creem sem ver. Porque a verdadeira fé, ela não precisa que você toque ou veja para que você creia. Porque a definição de fé que acabamos de ler aqui em Hebreus nos fala sobre isso. A definição de fé é você crer, acreditar, né, naquilo que se espera, ter uma convicção daquilo que não se vê. Então você começa a colocar o seu coração, mesmo sem você tocar. Uma das coisas que fazia com que Israel fosse diferente dos demais povos é que os demais povos faziam sempre uma figura, uma estátua, uma imagem do Deus que eles serviam. Israel, ele cria no Deus invisível, ele confiava no Deus, confia no Deus invisível. Então nós precisamos entender que a verdadeira fé, ela não está baseada naquilo que se pode tocar, naquilo que se pode pegar, mas ele crê, tem convicção, mesmo sem ver, mesmo que a coisa não esteja materializada ali, há uma convicção que vai acontecer. O nome disso é fé. Então, muito cuidado. Há hoje no meio religioso muitas chamadas de mandingas, né? Muitas coisas acontecendo, onde estão estimulando o povo a pegar, a tocar em coisas que são consideradas como coisas ungidas, como rosas, como vassouras, sabonetes, tomar óleo, usufruir de certas coisas. E essas pessoas pensam que elas estão vivendo em um âmbito de fé verdadeira. Isso é uma grande mentira. Essas pessoas estão em um âmbito de fé falsa. E o apóstolo Paulo já tinha nos alertado sobre isso lá, escrevendo a Timóteo, na primeira carta a Timóteo, capítulo 4, que diz assim: o Espírito de Deus diz claramente, nos últimos tempos, alguns abandonarão a fé. Observe, abandonarão a fé. Eles darão atenção a espíritos enganadores
e a ensinos que vêm de demônios. Olha, o que o apóstolo Paulo está dizendo é assim, é que alguns iriam abandonar a verdadeira fé, a fé saudável, a fé que é baseada na palavra de Deus. Porque a própria Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E a falsa fé, ela vem por ouvir falsos mestres, falsos profetas. Então, nós precisamos ter esse discernimento que no fim dos tempos, muitos iriam abandonar a verdadeira fé. Então, não é que nós não consigamos ver fé, entre aspas. O que a gente vê é uma falsa fé. As pessoas precisam dessa simbologia, as pessoas precisam pegar, as pessoas precisam tocar, as pessoas precisam materializar para que elas possam crer. E elas estão fugindo da configuração bíblica, elas estão indo para longe daquilo que é saudável, né? Daquilo que é bom. Então nós precisamos ter muito cuidado, você precisa tomar muito cuidado, porque há ensinos de demônios que estão sendo lançados sobre a terra e são espíritos enganadores que estão fazendo com que as pessoas não vivam na verdadeira fé. E é por isso que cada vez mais existem práticas que a própria Bíblia não concorda, que a própria Bíblia não respalda, e muitos cristãos estão a praticar, porque eles estão envolvidos nessas doutrinas erradas, né? Eles estão envolvidos nessa falsa fé. Jesus fez uma afirmação muito interessante, quando ele disse assim, porventura quando voltar o Filho do Homem encontrará fé na terra? Essa fé que Jesus está se referindo é a fé da viúva. Se você for ler lá, né, a parábola, você vai ver que é a fé da viúva, é aquela fé que não negocia, é aquela fé que não abre mão, é aquela fé que insiste, é aquela fé que acredita que a sua causa vai acontecer sem precisar de essas simbologias ou de artifícios humanos. Então, é essa fé. Jesus está dizendo, porventura, quando o Filho do Homem voltar, encontrará esta fé verdadeira sendo praticada. Não esta fé falsa que está em cada esquina, essa fé falsa que atrai os homens, essa fé falsa que engana multidões, mas a verdadeira fé, que é a convicção, como diz aqui em Hebreus, a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Haverá esta fé, haverá pessoas carregando esta essência, que essa pessoa seja você. Mantenha-se no âmbito da fé verdadeira, mantenha-se na configuração da fé verdadeira, porque essa natureza da fé verdadeira é a natureza que nós precisamos estar inseridos. Cuidado com a fé falsa que nos cerca, porque isso não agrada ao Senhor. Que nós possamos aprender, discernir e viver. Deus abençoe, um forte abraço em todos vocês. Amém. Shalom.